pelo YouTube. Põe lá youtube.com/TMC Esportes. Põe lá SP, Papo de Craque Segundo Tempo. E se inscreva no canal da TMC. Senta esse dedão feio lá no like. Compartilhe, tá bom? E já, você que já tá aí no YouTube, aí vem o Nori. Nós temos uma enquete. Boa. A UEFA, ela abriu investigação sobre o caso de racismo com o Vini Júnior no jogo contra o Benfica, que todo mundo acompanhou. Foi mais um caso bizarro. Qual punição seria mais justa? 1. Banir o atacante, o Prestiani, da competição. Excluir o Benfica da Champions. Uma multa pesada para o jogador. Ou jogos do Benfica sem torcida. O Nori falou que ficou decepcionado com o Mourinho, né? Eu não fiquei decepcionado apenas com o Mourinho. Eu tô decepcionado porque com a hipocrisia e com a falta de caráter das pessoas no seguinte quesito. O Real Madrid tem não sei quantos jogadores negros. Por que só no Vini Júnior? O problema é ele. Foi um pouco do que o mas só um minuto, Mourinho falou. Ô Nori. Vamos supor, tá? Vamos supor que o Vinícius Júnior seja um puta mala dentro de campo, ok? Sim. Porque ele faz dancinha e os gringos não gostam, ok? Não é o primeiro, né? Porque ele fala, enche o saco de jogador dentro do campo, ok? Amigo, ele pode fazer tudo isso, tô supondo que ele faça. O que não dá o direito das pessoas serem racistas com ele, gente. Então as pessoas estão criando uma coisa, Galvão, Nori e Gui, que é de um mau caratismo. Por isso que eu tô decepcionado com o Mourinho, cara. Eu tinha o Mourinho em alta conta pela postura dele, sou fã dele como treinador. E o Mourinho, assim, é um dos caras, o Galvão e o Gui, eles acompanham o futebol internacional muito mais do que eu, muito mais frequentemente do que eu. Eles sabem do que eu vou falar. O Mourinho coleciona polêmicas. Sim. Inclusive, foi absolvido de uma acusação de racismo quando trabalhava na Turquia, num clássico na Turquia. E uma vez, ele quebrou o pau com um jornalista, um repórter do The Guardian, da Inglaterra, porque o repórter falou alguma coisa de Portugal, ele se sentiu ofendido, falou que os ingleses tinham que aprender futebol com Portugal e Portugal era do terceiro mundo e isso e aquilo. E aí, cara, com o peso que ele tem, com o conhecimento que ele tem do futebol, ele pode até duvidar do que aconteceu, pode defender o jogador dele, o argentino, mas depois, no final da entrevista dele, a atitude dele canalha, hipócrita, covarde, de jogar nas costas do Vinícius Júnior, dizer que só acontece com o Vinícius, sabendo que há inúmeros casos de racismo no futebol, que há casos de racismo no futebol europeu toda hora, que a história mostra que o Istambul e o Paris Saint-Germain um dia saíram de campo por causa de uma questão de racismo de um árbitro. Quer dizer, o Mourinho pisou na bola de uma forma assim absurda, cara. E o Vinícius é o seguinte, ele comprou uma briga que ele não precisava ter comprado, mas ele resolveu comprar. Ele vai dar o rosto à tapa porque ele tá cansado, cara. E foi a primeira vez, salvo engano, que ele foi vítima disso, porque assim, se amanhã for provado que o cara não falou nada, ótimo, a gente assina embaixo que a gente falou bobagem, mas eu duvido. Eu tenho quase certeza que o cara falou. Porque o Vinícius não precisa disso, cara. Ele não precisa disso. E teria sido, se for comprovado, a primeira vez que ele é vítima de racismo de um colega de profissão. E você viu a reação do Mbappé? Então, é por isso que eu ia falar. Cara, duvido que o cara... Você acha que o Mbappé precisa fazer o que ele fez? São muitas reações, né, Nori, que levam... que o Cristiano não falou nada. São muitas reações que levam pra essa conclusão e não tem nenhuma reação que você olhe e fale, não, acho que não é isso, né? Como o Benfica, aliás, quis indicar num vídeo em que eles postaram que só eles ali veem indício de que não houve o racismo, né? E o vídeo que a gente está mostrando dos torcedores do Benfica. É isso que eu ia falar, os torcedores também. Se bobear, tem uns ali que nem maiores de idade são, cara. E aí, por isso que eu falo, é multa pesada pro jogador e jogos do Benfica sem torcida. Porque a exclusão da Champions, o Benfica vai sair por conta própria. Entendeu? Ele vai sair porque falta bola. E essa molecadinha que tá mostrando aqui, é uma molecada, deveriam estudar um pouco a história do clube deles, né? E do futebol português. Porque se eles não sabem, se não é o maior jogador, né? Porque apareceu o Cristiano Ronaldo,
Mas é o Eusébio. Do clube é, né? Sem a menor dúvida. Do Benfica é o maior ídolo. Você pode discutir de Portugal, mas do clube não tem a menor Porque dúvida. os mais velhos, eu não vi o Eusébio jogar, mas os mais velhos que falam que o Eusébio era uma coisa de outro mundo. Tem quem diga ainda hoje que é maior que o Cristiano Ronaldo. Né? A discussão tá viva. De qualidade técnica. Agora, eu, assim, até entrando na enquete, o Mbappé fala um negócio muito interessante. Ele diz, né? Olha, pra gente jogar a Liga dos Campeões é um negócio assim de outro mundo, né? Pro jogador. Aliás, a entrevista do Mbappé, né? A maneira como ele se expressa bem, mais de 4 minutos falando espanhol perfeito. Cara francês falando espanhol perfeito, se expressando muito bem. E a maneira como ele saiu em defesa do colega, até eu acho que enfim, né? acho que é exemplar. É exemplar de um líder. Enfim, né? Que os caras porque teve caso lá ano passado que o time do Real Madrid também parece que não aconteceu nada, né? Então, mas isso eu acho muito legal, porque o Mbappé, a gente sempre teve uma imagem diferente do Mbappé, né? De um cara egocêntrico, tal, de um cara que só quer as coisas pra ele. Cara, o Mbappé, ele se revelou nessa história. Ele se revelou. Ele foi líder, né? Foi mesmo. Um líder que, talvez, isso aí que o Ben já falou é verdade. Talvez nunca ninguém no Real Madrid tenha sido assim dentro de campo na hora, porque ele expõe o racista, né? E chamá-lo de racista de merda, foi que ele falou? Foi. Falou seguidas vezes e o cara não reage. É o que eu falo, todas as reações, elas levam a essa conclusão, né? E aliás, seria até interessante que a UEFA e a FIFA, de repente, observassem e começassem a pensar o que fazer em casos assim, porque você pode cobrir a sua boca e cometer um crime. Mas aí eu vou dizer, quem vai comprovar? A FIFA está pensando em acabar com esse negócio de proibir jogador de botar na cara. Então, mas eu vou contra o Nori. Eu excluiria o Benfica, sim. Porque, tudo bem, o Benfica vai cair mais cedo ou mais tarde, vai. Mas você dá um prejuízo financeiro pro clube gigante. Mas é que você acaba punindo jogadores que não tem nada a ver com isso. É uma coisa de um cara. Mas se a instituição está defendendo o cara, se a instituição vai negar o que está acontecendo dos torcedores... Então a instituição que pague por isso. Ela paga por isso. Mas agora, o Benfica está fazendo isso. Então, por isso que eu sou a favor de excluir. Isso hoje, tudo que o Noriega falou, o Benfica está fazendo. Hoje é esse momento. Vamos ver como é que avança, né? Mas assim, para mim a decepção com o Benfica também é muito grande. Foram muito mal. Olha aqui. E o Luizão, você viu o Luizão? Luizão, o zagueiro? Sim. É ídolo do Benfica. Ele detonou o Benfica. Detonou o Benfica. Tá certo. Ó, o César de Guarulhos, bem, já discordo plenamente da opinião de vocês. Me desculpe. O Vini é aquele moleque mimado que arruma confusão e depois não aguenta. Mourinho disse algo pertinente. Sempre. Mourinho disse algo pertinente. Sempre com o Vini, estranho, né? Sim, existem casos. Já existiam outros casos, mas sempre o Vini, Estevão, Henrique, João Pedro, Mbappé, nunca acontece com eles. Então, já César, aconteceu com vários deles. Não, mas então, César, você entra no rol de pessoas que eu falei. Então. Pra mim, é racista. Velho, não interessa se o cara provocou, se o cara fez dancinha, se o cara plantou bananeira no campo. Não é a resposta do Otamendi? Não interessa. Se ele falou alguma bobagem pro jogador... Isso é coisa do campo, se resolve no campo. Nada justifica uma ofensa racista. E eu acho, por isso que eu acho um bando de gente hipócrita e racista. O Otamendi respondeu de uma maneira que você pode responder. Levantou a tatuagem lá na barriga e falou, eu sou campeão do mundo, você não faz nada pela seleção. Legal? É isso. Essa é uma provocação que faz parte do jogo. O Marcelo não mostrou uma vez lá, pra quem que ele mostrou as taças de Champions tatuadas lá? Sim. O próprio Vinícius já falou. É a zoeira, beleza. Aí tá dentro do jogo. Nada justifica, Marco. Essa mensagem que o nosso ouvinte aí mandou. Quem compactua com racismo é racista. Óbvio. É racista. Óbvio. Só não tem coragem de falar, eu sou racista. Não tem meias palavras, não. Quem tá aqui defendendo o racismo é racista também. E um negócio que eu sempre fico pensando que é maluco. O companheiro desse cara, companheiro preto desse cara. No caso, por exemplo, o Barreiro ontem, né? O Barreiro, jogador de Luxemburgo, jogava na Alemanha. Eu imagino, entendeu? O cara que trabalha com ele, que treina com ele todo dia, que divide vestiário. Cara, como é que esse cara se sente? Eu tô desde ontem, né, vendo bastante coisa sobre isso, como todos nós aqui. E assim, algumas coisas pra mim são piores do que as outras, né? O comportamento do Benfica, pra mim, é horroroso.
É nojento o comportamento do Benfica. Teve a chance na mão de fazer uma coisa digna. Eu sou totalmente a favor, sim, da exclusão do Benfica, mas assim, mas nessa Champions já era, né? O Real Madrid vai eliminar o Benfica na semana que vem, né? Mas o Benfica deveria levar uma punição muito mais dura, muito mais rigorosa do que isso. O Benfica, as notas oficiais, os tweets, né? Enfim, hoje em dia os clubes se pronunciam assim, né? Cara, esse vídeo citado pelo Guilherme Lage é um vídeo nojento, né? Que eles dizem. A reação mostra que... como é que foi que eles usaram o termo? Aqui pra você, abre porque é importante. É importante mostrar exatamente como eles escreveram para mostrar o quanto eles também estão sendo racistas. O Benfica, como instituição, está sendo racista. Racista, não tem outra palavra. Não, mas quando a pessoa fala, mas o Vini provoca e tal, também está sendo racista. Exato. Porque você está justificando que o cara pode chamar o Vini Júnior de macaco, como esse babaca chamou? Porque ele provocou dele. Dancinha. Qual o problema de fazer dancinha? Brincadeira, né? É brincadeira. O tweet, como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram. E antes desse tweet, foi publicada uma foto do Prestiani com o tweet com uma mensagem do Prestiani. Com a mensagem do Prestiani, né? Então o tweet dele tá meio que assim impresso na imagem dele, jogando. E aí, escrito no tweet do Benfica, juntos ao teu lado. Não, e aí... É um endosso total. E aí, na mensagem do Prestiani, ele também disse que ele não disse nada. Porra, mas alguma coisa ele disse! Todo mundo viu! Alguma coisa ele disse! E o Benfica, ele não se dignifica a dizer, então, o que o argentino disse. É muita sacanagem isso, entendeu? Porque eles estão alegando institucionalmente que o jogador não falou isso que o Vinícius Júnior está dizendo que ouviu. Mas eles não dizem o que o jogador falou. E ele falou! Eles não dizem. Ninguém ia começar uma história dessa de graça. Exato! Claro. Eles não dizem. Eles são muito covardes, cara, porque eles não estão dizendo. O próprio jogador falou, eu não falei isso, mas ele falou. Alguma coisa ele falou. E ele não justifica. Porque é óbvio que o que ele falou foi isso. Então o clube precisa, sim, também ser punido. A UEFA precisa ser rigorosa. E eu sempre falo aqui, né? Uma coisa que me deixa maluco é quando mexe com a nossa classe. E ontem eu vi jornalistas portugueses. Uma bancada assim, igual a nossa da TMC, os caras metendo o pau no Vinícius e falando que o comportamento do Vinícius essas bobagens de sempre. Cara, a gente sabe por quê, né? Cara, mas é muito absurdo isso, cara. É mais absurdo, cara. A quantidade de mensagens que estão chegando aqui, absurdas, também é enorme, gente. Isso não é um mérito só de quem está na Europa. Aqui, ó. Hipocrisia de todos. Sim, vamos parar com isso. O Vini reclama de racismo. Olha, a frase Deus, quanta ignorância. Cara... Então, a frase não é minha, gente. Que ignorância. Quem bate esquece, quem apanha não esquece. No WhatsApp. Olha o nível intelectual. Eu vou ler, Gui, porque as pessoas têm que ver o nível. Meu Deus do céu. Isso que eu falei na abertura do programa. É a hipocrisia das pessoas que o cara fala, velho. Mas vocês veem esses caras namorarem uma mulher negra? Ou nas festas deles, mulheres negras? Isso quer dizer o quê? São só as loiras. Então vamos parar também com essa hipocrisia que o cara sofre com racismo. Cadinho de Guanás. Ô, Cadinho, vai ler um livro, velho. É inacreditável. Vai ler um livro, cara. Não é possível falar uma bobagem dessa. Quer dizer, se o cara é negro, ele não pode namorar uma loira? O que tem a ver isso com racismo, cara? Aí você está sendo racista. Aí, de novo, você está sendo racista. Ô, Marco Belo, na minha opinião, a FIFA tem na mão, dessa vez, uma grande oportunidade. Porque também não adianta só entrar em campo com faixinha, soltar pomba branca, todos unidos contra o racismo, placa no campo. Tem que ter atitude. A FIFA tem na hora agora. Elimina, antes do jogo da volta. A gente está falando óbvio aqui, boa noite a todos, de punições no campo esportivo ao Benfica, e parabéns a Tati Mantovani pela entrevista com o Mbappé, que foi muito legal, muito parabéns boa, à atitude do Mbappé, foi muito boa, e parabéns à atitude do Mbappé, que endossou tudo que ouviu
que o Vinícius Júnior também ouviu. Agora a gente vê pelas mensagens que estão chegando aí que o Brasil também é um país racista. Pra caramba. A Europa, a gente não pode generalizar, mas os países europeus estão séculos atrasados em relação ao Brasil, em relação à lei antirracismo, porque aqui o cara vai preso, lá eles não vão presos, porque lá tiveram séculos de colonização e aqui não houve séculos de colonização, aqui houve a escravidão, que é outra coisa completamente diferente, mas lá eles cometem atos racistas sem acharem que é racismo. Por isso o André Galvão está falando que numa mesa de comentaristas de futebol eles dão risada do que aconteceu, porque infelizmente, internamente lá, eles não acham que estão cometendo racismo. Pelo menos isso aqui a gente está adiantado. Pelo menos nisso a gente aqui no Brasil está adiantado em relação inclusive a países da América Latina. Em relação inclusive a países vizinhos que cometem atos racistas sem acharem que estão sendo racistas. Não é que eles cometem um ato racista e pensam assim, eu sou racista sim e estou fazendo isso. Não, eles acham que não é, porque eles estão séculos atrasados em relação a isso. Pelo menos isso no Brasil a gente está adiantado, há leis antirracistas e quando o racista é pego, ele é preso. Ele é preso aqui no Brasil, pelo menos isso. E mesmo assim, a gente vê muito brasileiro, infelizmente, como estas mensagens que estão chegando aqui, e como a gente vê todos os dias sendo racistas, achando que não estão sendo. Porque esse cidadão aí que falou do Vini Júnior só sair com loira e casar com loira e não sei o quê, ele não acha que ele é racista, mas ele é. Ele tem que aprender a ser, ele tem que ler, ele tem que estudar. Ele tem que estudar história, principalmente. Tem aquela mensagem que chega aqui que é inacreditável. Pra entender que ele está sendo racista. Que ele é racista. A imagem, beijo. Eu passei pro Paulinho essa imagem pra gente nunca esquecer. Então. A famosa manchete do jornal Olé. Quem está no YouTube vai ver, quem está no rádio não pode ver a imagem, a gente traduz aqui para você. É uma capa do Diário Olé, o maior jornal esportivo da Argentina, com a manchete, que venham os macacos. É o que eu falei, eles não acham que estão sendo racistas. Na Argentina é isso. Eles não acham. Eles acham isso normal, tá? O Olé se desculpou por isso depois de um tempo e tal, mas é muito comum. Cara, é só ver os jogos da Libertadores, quantos casos tem, cara? Aconteceu recentemente com o menino do Palmeiras, o Luigi, não sei se foi o último ou o mais recente, no Paraguai. Aconteceu no Peru com o Tinga. Equador. Pô, acontece no Equador. Na Argentina a gente nem fala, porque infelizmente, você não pode generalizar, mas infelizmente o argentino no futebol, ele tem um complexo de inferioridade em relação ao Brasil que é absurdo. Eles morrem de inveja do Brasil. Morrem de inveja do Brasil. Então eles tentam descontar dessa forma, cara. E aí chega a Copa do Mundo. E aí chega a Copa do Mundo, tem os brasileiros, que é o brasileiro que quer ser argentino e torce pros caras. Também é uma vergonha. Isso tem mesmo. Aqui, ó, o ALP. Ué. Vai aqui. Quanto mimimi com esse Vini Júnior. Tudo é com ele. Por que não com o Rodrigo e com o Bellingham, que também são negros? Caramba, velho. Mas não é possível. Será que vocês não conseguem entender? O Vini Júnior, supondo que ele pode ser o maior mala, velho. A gente tem que desenhar. Pode ser o maior mala dentro de campo. Se o cara chama ele de macaco, o cara tá sendo racista, gente. É isso. Não interessa se o Bellingham ele não chamou. Não interessa, se o Rodrigo, ele chamou o Vinícius Júnior de macaco, velho. Outro dia penduraram um boneco do cara em Madrid, enforcado numa ponte. E não são poucos. As pessoas não podem achar isso normal. Sim. E não são poucos, né, Benja? Os jogadores e ex-jogadores que já disseram que sofreram racismo e não reagiram na hora. Alguns até dizem que se arrependeram e tudo mais. E outra coisa, até indo de encontro com o que essa rapaziada tá falando, alguns deles, que o Vinícius Júnior é mesmo um cara que muitas vezes discute dentro de campo com adversários e tudo mais. E quantas vezes você vê ele correr pro árbitro e fazer o que ele fez ontem nessas discussões? Exatamente. Ele discute mesmo, ele bate boca, faz parte do jogo dele. Só que ele ter ido ao árbitro e relatado foi a primeira vez de várias que ele já teve discussão com outros. Então, com certeza, algo ele ouviu dessa vez. Aqui, com todo respeito a vocês da Rádio TMC, mas isso pra mim é provocação. É o pensamento dos caras. Não é racismo. Primeiro, provocação. Futebol tá muito mimimi. Por isso que o Brasil não vai ganhar uma Copa do Mundo. O jogador brasileiro é muito fresco. O Raul Palmeirense. Pelo amor de Deus, velho. Ó, eu sou um cara que falo de mimimi. Gente, racismo não é mimimi, cara. Não.
Gente do céu, pelo amor de Deus, não precisa ser nenhum Einstein. É isso. Você não precisa ser formado em Harvard, Nori, para entender que racismo... O que o Belo falou é isso aqui. Gente, não é... A gente vive num país racista. E as pessoas têm que entender que não é que tá dentro de campo que vale tudo. Pô, xinga, não tem problema. Seu M, seu filho disso, ok, normal. Agora, ser um macaco... Gente, vocês não podem achar que isso é mimimi. Na verdade, Rapaz, o Nori hoje tá dose, velho. Essas mensagens que estão sendo lidas por você, Bencha, provam o seu ponto, né? Que realmente nós estamos em meio a uma sociedade racista, né? E que legitima o racismo. É impressionante como as pessoas, elas defendem esse tipo de atitude. Às vezes precisa explicar para o cidadão que está mandando a mensagem aí que você imitar o macaco é porque você está querendo dizer que a pessoa que é preta, ela é parecida com um ser inferior, que seria o macaco, que teria evoluído para o ser humano de hoje, o Homo sapiens. Então você está chamando-o de ser inferior. Às vezes você precisa explicar para o cidadão aí, porque às vezes o cidadão não entende nem isso. O cidadão, ele acha que está chamando de macaco porque é bonitinho. Não, você está chamando o Vini Júnior ou qualquer outra pessoa preta de ser inferior. Isso é algo, cara, que faziam no nazismo, de que uma raça é menor que a outra, de que uma raça é menos inteligente que a outra, de que uma raça é pior que a outra. Isso era coisa de nazismo, de fascismo, lá de trás, cara, de 50 anos atrás, e tem gente que pensa assim até hoje, é impressionante. O pior de tudo é o seguinte, é que essas pessoas, né, que acham graça ou que minimizam, né, como se não fosse importante, elas não têm essa experiência, elas não sabem como é que é, né? Elas nunca sentiram isso na pele delas e elas querem cagar regra, né, de como o jogador precisa se sentir com relação a isso. Não, pior aqui, ó, Wallace, fala de futebol aí, Benja, nós estamos falando do quê? Aconteceu isso num jogo do quê? Curling? De hockey. Não, e aqui, ó, todos os dias jovens e homens negros sofrem racismo, mas você só fala sobre quando é com jogador. Gente do céu, velho. Deixa eu explicar um negócio pra vocês. Viu? Gente, o cara joga no maior clube do mundo, o Real Madrid. O cara é o titular da seleção brasileira. O cara tá jogando a maior competição do mundo, que é a Champions League. É óbvio que o cara não pode entrar no ônibus e também chamar um motorista de macaco. Só que, gente, não dá pra gente não comentar de algo que infelizmente a gente não vê. E aqui estava sendo transmitido pelo mundo inteiro. Sim. Entendeu? E você que falou, pô, Benji, vamos falar de futebol. Gente, isso é futebol. E é através do futebol que fala para milhões de pessoas que a gente tem a obrigação de combater isso. Porque tem um monte... Ontem tinham milhões de crianças assistindo que adoram a Champions League. Crianças que são fã do Vini Júnior, da Champions, do Benfica. Foi o que o Mbappé falou. Então, basicamente. Gente, é a hora de parar. E por isso que eu falo, a FIFA tem a faca e o queijo na mão dessa vez. Acabou, velho, tira. Em cima do que o Mbappé falou na nossa enquete, eu achava assim que o jogador deveria tomar uma punição de uns 2, 3 anos sem poder disputar competições da UEFA. Porque foi o que ele falou, né? Para os caras é o creme de la creme, é a melhor coisa que tem na carreira deles, entendeu? É o jogo que os caras mais esperam. Agora, o Benfica também, pela postura lamentável adotada, ser punido também já não acharia ruim. O Newton Ferreira, assunto chato, mudando de rádio 3, 2, 1, por mim pode mudar, velho. Forte abraço. Pra mim... Não é bem-vindo. Vou até te bloquear. O cara que fala que vai mudar de rádio é porque não muda, senão ele não falaria, ele só mudaria. Pode mudar. O cara que chega a ponto de escrever que vai mudar de rádio é porque ele ama a gente. Ele tá aí, ele não vai mudar. Pô, tá louco, velho. Isso é verdade. Uma pessoa que viu isso e não sente nojo, não sente raiva, ou é racista... Ou é racista. E tem a mensagem aqui do Josiano Matos, que é uma verdade também. Isso. Até hoje nós brasileiros somos xenofóbicos, principalmente com paraguaios, o que é outra verdade. O brasileiro sempre teve aquela piada idiota do cavalo paraguaio. O Romero falava tudo bastante falsificado. E é verdade, isso é verdade. Nós não podemos tapar o sol com a peneira em relação a isso. Por que a gente pode falar isso tranquilamente? Porque todos nós aqui falamos durante essa conversa aqui que o Brasil é um país racista. Isso. Tem brasileiro que é racista com outro brasileiro. E tem brasileiro que é racista com os paraguaios. E quem diria, hein? Hoje o Paraguai tá melhor que nós. Os brasileiros estão tudo indo pra lá. Bom, mas você entra... Jura que você acha isso? Eu acho.
Você não foi pra lá ainda? Hã? Você não foi pra lá ainda? Porque eu, pelo que eu faço na vida, eu não tenho condição de ir. É que pensei que você estava estudando Guarani para apresentar olha, o que eu tenho de amigo meu que foi pra lá, que tá abrindo empresa e foi morar no Uruguai. Eu não conheço nenhum. Porra, eu tenho um monte, cara. Eu iria amanhã, se Na Argentina também não? Hã? Na Argentina também? Olha, ontem um amigo meu falou que tá montando uma empresa lá.